Olá, seja bem-vindos a mais um Entre Fatos e hoje vamos falar sobre um assunto sensacional. Primeiro vou convidar aqui os meus convidados, que é meu parceiro de live Diogo Tavares. Diogo Tavares e o Eduardo Miranda. Dados. Ainda tem uma mudança no áudio aqui. Então seja bem-vindo, você que está chegando ao Entre Fatos. Vamos organizar essa câmera aqui um pouquinho. Tamo aí, Olá, meu companheiro, tudo bem? Olá, tudo tudo bom? bom? O Eduardo entrou ao mesmo tempo aí. E Ah, aí? chegaram ao mesmo tempo. Sejam bem-vindos os dois. Chegamos juntos. Que bom. É um, é um prazer recebê-los. Eu vou começar as apresentações, só vou. Eu acho que eu terei que cancelar aqui os comentários, porque tá bem na cara de vocês aí, não tá? Ah, por mim Ah, tanto faz, tá tranquilo. Eu vou dar uma dica então para quem está acompanhando. Dá uma clicada na tela de vocês que o comentário some. Então todo mundo que está acompanhando, dá uma clicadinha na tela, na live mesmo, dá uma clicadinha na tela que o comentário some. Aí eu não preciso bloquear aqui, eu vou acompanhando os comentários da galera. Beleza? Beleza? Então, a você que está chegando, seja muito bem-vindos. Esse é o Entre Fatos. Para quem não me conhece, eu sou o editor de política aqui do Diário de Curitiba. Hoje estou na beca, porque além de receber o meu grande amigo aqui, companheiro de todas as sextas-feiras, o Diogo Tavares, o nosso colunista e cientista político, também estamos recebendo um cara sensacional aqui, que o Diogo já fez uma propaganda boa, hein? Esse é o nosso amigo, doutor em ciência política e professor da pós-graduação da PUC e da faculdade Unina. Ele também é pós-doutorando em educação pela Unicamp. Seja muito bem-vindo, Eduardo Miranda. Obrigado, obrigado. Sabe que elogio do Diogo não vale, né? Porque o Diogo é meu companheiro aí de muitos anos. Se fizesse diferente, ia levar uma bronca. E é recíproco também. Eu aprendo enviesado, muito com né? ele. Estamos em casa. Diogo, seja bem-vindo também. Hoje eu apresentei primeiro o nosso convidado para mostrar a nossa boa educação, né? Hoje a gente seguiu os protocolos, normalmente a gente quebra os protocolos, mas hoje a gente acabou seguindo. Boa noite, Ricardo, nessa noite fria de Curitiba, que não é para amadores, né? Curitiba não é para amadores. Eu que sou um paulistano, eu sofro que é uma tristeza. Vai se capotando aí. O pessoal que está aí acompanhando a gente, se quiser mandar se está escutando bem, se estão nos vendo bem, manda esse feedback para a gente. Esse programa é feito toda sexta-feira por mim e pelo Diogo Tavares, e também estamos ao vivo na rádio Pinhais Mania, pinhaismania.com.br. Você também escuta esse programa, depois vai lá para o YouTube, depois vai para todas as nossas redes sociais, para continuar sendo visto e revisto por quem quiser acompanhar. Pessoal que está chegando aqui, Camila Gonda, a minha digníssima esposa também está por aqui, a Geissa Franco também está por aqui, voz escutando bem, imagem, áudio bom, tudo bem. Então, bora para o nosso bate-papo, Bora que lá. antes aqui, eu queria pedir para quem tá aí, seguir a gente no Instagram. Quem ainda não segue, segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube. É só colocar o Diário de Curitiba e manda bala que vocês vão achar. E diariodecuritiba.com, você coloca lá no Google, vai ser o primeiro jornal que vai aparecer ali para vocês, se Deus quiser, né? Se a gente estiver sendo bem chamado, vai ser o primeiro. Então, acompanhe nosso trabalho, que é um jornal iniciante. Não temos nenhum ano ainda. É um jornal iniciante aqui em Curitiba. Seria muito bom se Nenenzinho. vocês é um neném, é um nenenzinho. Seria muito gratificante vocês acompanhando e dando feedback, tá bom? Começando nosso bate-papo, estamos a um pouco mais de um ano, né, das eleições de 2022, e analisando hoje, dia 18/6, isso é importante falar porque muda muito, política muda muito.
Quem são os possíveis nomes para a disputa do governo do estado, Eduardo, que você analisa assim de cara, de bate-pronto, fala, esse é o nome para o governo do estado? Bom, acho que o nome mais evidente, né, é o atual governador, né? O Ratinho já vem numa trajetória há algum tempo já reivindicando esses postos um pouco mais, digamos, agressivos assim na carreira política, né? E só pelo fato dele ser atual governador e pelas movimentações que, como você disse, tá longe, mas assim, um ano na política também não é tão longe assim, né? Então a gente já consegue perceber várias movimentações no sentido de que ele é um candidato, né, aberto e já está trabalhando, eu diria assim, fortemente, não de hoje, né, dia 18, mas até já de algum tempo atrás, eu diria que até desde que ele assumiu o primeiro mandato, para um segundo mandato e, portanto, para a próxima eleição. Aí acho que a dúvida que fica maior são os adversários, né? E aí quais seriam, né, os competidores do Ratinho? Isso ainda, num certo sentido, ainda está um pouco vago, talvez esteja um pouco longe de a gente analisar com mais assim, certeza quanto ao nome do Ratinho, por exemplo, mas já tem também alguns sérios candidatos, aí, até por questões de trajetória e movimentações também internas que a gente acompanha de outros atores políticos. Uma outra questão também seria interessante já aqui elencar, né, na minha visão, é que muito provavelmente um cenário bastante diferente da eleição anterior, né, do Ratinho, no sentido de que o cenário nacional tem uma reviravolta, de certa forma, muito grande, e no sentido de que, também do ponto de vista estadual, acho que alguns acontecimentos ficaram naquela eleição passada, né, a primeira eleição dele. Então, certamente esse grupo liderado, né, pelo Ratinho, mas que tem uma série de outros apoios, já deve estar vislumbrando né, esses novos cenários que eles também vão ter que enfrentar e que, de certa forma, são inéditos, porque, como eu disse na eleição anterior, eles não enfrentaram. Então, acho que eu vislumbro nesse sentido, né? Aí, nomes já de peso da política paranaense, né? Por exemplo, muitos ainda falam do governador Roberto Requião, que possivelmente pode fazer uma espécie de balão aí para retorno de governo estadual, tendo em vista que não conseguiu se eleger senador na última eleição, né, para o Senado. O próprio grupo, o próprio nome do Beto Richa, né, que muita gente parece que assim esqueceu, mas anteriormente ao governador Ratinho foi uma figura importantíssima, aí, digamos assim, do ponto de vista do protagonismo político, né, no Paraná. Então, de certa forma, é um nome forte, ou que pode parecer assim, que tem um chamado muito forte, tem uma estrutura e um grupo político muito forte. Os partidos considerados, digamos, de um aspecto ideológico diferente do Ratinho, que seria uma certa oposição, um partido mais aliado à esquerda, aí a gente tem muito a figura do João Arruda, que de certa forma fica no meio do caminho, ou tenta ficar no meio do caminho nesse processo, ou mesmo o PT, né, que sempre lança candidato, mas historicamente tem tido dificuldades de avançar nas eleições. O PDT, que talvez para um outro momento aqui, para não monopolizar muito a resposta, acho que é uma incógnita, né, inclusive dentro do próprio partido, né, e acho que foi também um dos os grandes explicativos, né, uma das grandes razões para o Ratinho ter sido eleito, né, digamos assim, todos aqueles acontecimentos que envolveram a candidatura do Osmar Dias na época da eleição passada, mas aí a gente pode desenrolar aí ao longo da conversa. Mas acho que são esses nomes, para variar, uns nomes não muito novos, né? Porque governo a gente sabe que tem que ter uma caminhada, né? Não aparece assim da noite para o dia um nome sério de candidato a governo do estado de um ano para o outro, né? Então são esses nomes mais tradicionais mesmo. Exatamente, ainda anda meio enrolado. A eleição paranaense é sempre meio complicada, assim, né? Tem sempre tiradas de candidaturas nas últimas horas. Diogo, você enxerga alguém assim também? Ou alguém de fora, tipo família Barros, tentando alguma coisa? Eu ia perguntar isso para Eduardo, né? Nós estamos aqui como perguntadores hoje também, né? Porque, assim, a gente, quando tem falado de política paranaense, a gente tem falado muito no Ratinho, e parece haver um vácuo, né, de uma certa oposição. Há uma oposição declarada na Assembleia, por exemplo, alguns novos atores, a gente vai tocar mais para frente aqui na ideia que parece agora vir se posicionando como oposição, principalmente após as eleições municipais, mas a própria maneira como o Ratinho Júnior venceu lá em 2018
e agora também parece que lavou a égua, digamos assim, nas eleições para prefeito, né? Coloca ele como principal player, a gente ficou meio perdido. Eu que não acompanho muito também a política paranaense, por isso a gente chamou um especialista aqui, mas a gente fica, parece, meio perdido de da onde vai vir uma possível reação ou adversários ao Ratinho Júnior, né? A gente também sempre vem destacando aqui o quanto, saindo um pouco da corrida de cavalos, mas falando da abordagem, do que se fala da política paranaense, o quanto a própria política paranaense ela está refém na verdade, não se fala muito da política paranaense na mídia, né? Eu sempre tenho comentado aqui, que eu acompanhei há pouco tempo, eu estava na pandemia em Santa Catarina, o quanto a mídia acompanha diariamente as ações da Assembleia Legislativa lá, a Rede Globo de lá, as outras emissoras também grandes de lá, e aqui, depois que o Ratinho Júnior assume o governo do Estado, até por ele ser filho de um dono de um grande grupo de TV aqui, parece que a gente ficou num vácuo de informações sobre a política paranaense, mas não quer dizer que a política paranaense parou, né, Eduardo? Não quer dizer que a política paranaense parou nesse vácuo de informações. A Gazeta do Povo também cumpria um papel muito importante nesse sentido aqui no Estado, de informar sobre a política paranaense para além da corrida de cavalos no período eleitoral, digamos assim. E a Gazeta do Povo tomou uma decisão de se tornar um jornal nacional, noticiar um pouco menos aqui, até a gente já chamou de panfleto político, em alguns momentos noticiar muita coisa da extrema-direita e deixar a gente aqui no Paraná refém de informações da política. Dito isso, eu também queria saber do Eduardo se essas famílias tradicionais da política paranaense, ali do norte do Paraná, como os próprios Barros, que o Ricardo citou aqui, os Bellinati, lá de Londrina, se eles ainda figuram no cenário paranaense. Eu acho que o Pimentel agora, que parece que a família também volta para a política, se eles figuram aí no cenário paranaense, quem sabe não como adversário do Ratinho, mas para um futuro com um lugar de mais destaque na política paranaense. Acho que a tua análise é perfeita, assim, Diogo. Não diria que você não acompanha tanto assim, não. Acho que você está bem afiado na política paranaense. É mais ou menos a leitura que eu faço também. Acho que você tocou em pontos importantes aí, por exemplo, a eleição municipal foi muito favorável ao grupo do Ratinho, né? E ali tem toda uma estrutura, a gente sabe que não é só pessoal, né? É partidária. Então, o Ratinho, talvez nem ele tanto, mas o grupo político dele, há muito tempo, já desde as tentativas de eleição aqui, de emplacar ele como prefeito de Curitiba, já vinha fazendo, e ele perdeu todas essas, né? Não conseguiu ser prefeito de Curitiba, inclusive perdeu algumas muito no finalzinho, o que dá um certo tom assim para quem analisa a política de alguma ruptura não muito explicada ou não muito planejada, o que desloca todo o grupo político para outro campo, digamos. Então eles começaram a fazer uma estruturação, digamos, de médio e longo prazo, na época, né, que ele disputava as eleições aqui para as capitais, que chegou nesse momento atual, e chegou muito eficiente, eu diria, né? Mas aí acho que ele contou com vários fatores também, que talvez agora, como eu tinha adiantado na minha fala anterior, ele não vai contar. E aqui talvez resida a possibilidade de um nome de oposição. Quais são esses fatores? Como você disse, né? A gente tem localmente, vou dividir assim entre local e nacional. Localmente a gente tem algumas guinadas, principalmente na questão da mídia, que eu acredito que também não são distantes da própria eleição do Ratinho. Por exemplo, essa questão da Gazeta do Povo. Eu acho que isso mais ou menos simboliza na mídia um entendimento que aconteceu também a nível político estadual, de aferição assim, das disputas, de alojamento dos grupos, sabe? Quase como uma partilha assim, de onde cada um vai entrar, e aí entra muito a família Barros. Eu acho que a família Barros teria potência e estrutura para ser um possível candidato a se opor, né, ou a tensionar as eleições com o Ratinho, mas eles escolheram não fazer. Isso ficou evidente agora com as últimas alianças partidárias, né, do PP, que é basicamente um partido da família, né, Barros, que já está francamente aliado com o governo. Então, talvez uma disputa ali, um encalço no Senado, aí sim, né, possivelmente na figura do Ricardo Barros, que é talvez o astro aí da família maior, mas também acho que ele não está com essa bola toda, né, porque tem tomado muita porrada por ser
tá muito em evidência por ser um dos líderes do Bolsonaro e tal, mas de repente o Silvio Barros, né, que já foi prefeito, é um cara importante ali localmente, a própria filha dele, né, a Maria Vitória, que é deputada, talvez para Senado também seja um esticar muito amplo, assim, mas, por exemplo, ela não tem nenhuma vinculação com Curitiba e fez uma votação que relativamente foi alta, penso eu, para ser prefeita de Curitiba, né? Por você ver como isso não está na figura só das pessoas, né? O eleitor tem muito essa ingenuidade de achar que o nome conta muito, mas tem toda uma estrutura por trás que muitas vezes responde muito mais do que a própria popularidade, digamos assim, do candidato. Até o próprio Ratinho, né? Não me parecia assim um nome tão que há 20 anos atrás nós falaríamos que seria governador do Paraná, né? E em poucos anos ele construiu uma estrutura, né? Ele não veio só com a popularidade, porque a popularidade, o pai, né, principalmente, sempre teve muita popularidade. Então, assim, eu acho que você mais ou menos perguntou e já respondeu. Eles se acoplaram muito, essas forças políticas, e aí quando eu digo acoplar, eu passo 2 crivos básicos, né? Partidos, e aí a Assembleia é o exemplo clássico, né? A gente tem basicamente 54 deputados e, sei lá, acho que 8 de oposição, nem isso, 6 de oposição, assim, mais rígida ao governo. Então, é uma ampla estrutura partidária de apoio a esse governo, né, o que já dá uma outra série de impactos, mas aí a gente pode conversar em outros momentos. Mas só para mostrar a força desse grupo, né, que se estruturou em vários partidos, e também na questão que você está muito bem acompanhando aí da mídia, né, que talvez a mídia pudesse construir um nome, mas parece que faz questão que a mídia não parece que a mídia faz questão de não construir esse nome, né. E aí sobra os partidos de, digamos assim, franca oposição. Mas muitos deles têm dificuldade, até porque não tem essa questão da família, né, que a gente está enaltecendo aqui nesse outro grupo. São partidos muito mais ligados a movimentos sociais do que estruturas familiares, né? Eu estou falando principalmente do PT, até uma parte do PDT, o PSOL, né, que talvez, em tese, seriam adversários, mas que eleitoralmente tem muita dificuldade para disputar com estruturas assim tão historicamente e familiarmente poderosas no Estado. Aí a dimensão nacional é que eu acho que pode pesar para o Ratinho. Aí eu queria discorrer um pouquinho mais, porque o Ratinho é um franco aliado do Bolsonaro, né? E eu acho que o Ratinho tem se escondido um pouco mais agora, visto a queda de popularidade e o total desgoverno, né, do Bolsonaro em relação à pandemia, principalmente. Digamos assim que ninguém quer ficar parecer muito assim. Claro, o Bolsonaro tem aquele. Figura, né? Mas ao mesmo tempo o Bolsonaro tem aquele grupo assim meio hardcore, né, dos bolsonaristas assim, que se ele, eu não consigo nem vislumbrar, ele já faz as coisas que a gente poderia dizer que todo mundo sairia do apoio, mas o fato é que a gente já tem algumas pesquisas também dizendo que tem uns 15% ali que não vão largar o Bolsonaro. Então ele tem ainda um apoio assim, pelo que ele vem apresentando, que surpreende, né? A gente ainda está com dificuldade de entender aonde que reside essa racionalidade. Na verdade, a gente já desistiu de achar na racionalidade, a gente já está defendendo que é mesmo um apoio racional, por isso que a gente tem dificuldade também de quantificar e explicar, mas é basicamente uma questão irracional mesmo, assim, de paixões, até de questões de desinformação e tudo mais, né, muitos mecanismos aí perversos, né, de apoio, de compra, inclusive de apoio, né, de estruturas como fake news, essas coisas todas que o Bolsonaro deu um baile aí em todo mundo. Só que para o Ratinho, eu acho que isso, ao contrário da eleição passada, que era uma onda mais assim, muitos saíam francamente do lado, né, ou querendo o apoio do Bolsonaro. A prova disso é a Assembleia, que elegeu vários daqueles soldado, cara assim das forças policiais e tal, que a gente nunca tinha tido a experiência aqui da Assembleia, né? Eu acompanhei anos, você sabe, a Assembleia era difícil ter, tinha um outro representante, mas era orgânico das polícias, não era um cara que, assim, missionário arruda, aqueles caras ali que são só, assim, uma vergonha, né, para a representação política do Paraná, na minha opinião. Então, assim, esses caras estavam nessa onda. Eu acho que esses caras tendem a minguar, né, acabar ali meio, como se fosse um pesadelo, né, eu diria, na trajetória da política paranaense, e vai sobrar ali os acordos. Aí sim, talvez o Ratinho consiga costurar nacionalmente alguma coisa ainda de palanque para o Bolsonaro, mas aí ele provavelmente vai vender isso muito caro também. E eu destacaria, até porque o Bolsonaro não está com essa bola toda mais, né? E eu destacaria uma figura central ali no grupo do Ratinho, que eu acho que a gente às vezes não enxerga, mas eu enxergo como o grande cérebro desse grupo, que não é nem o Ratinho, nem o pai do Ratinho, né? Que possivelmente pelo título de popularidade seria o responsável, que é o ministro da Casa Civil, o secretário da Casa Civil, o Guto Silva.
eu vejo o Guto Silva, assim, até tem uma discussão agora de quem seria o vice, né? Porque o Darcy Piana é um nome que está muito desgastado, assim, tem algumas resistências do ponto de vista eleitoral, né? Ele é um cara, assim, agregador, né? Todo mundo... Mas é um cara do mundo da indústria, do empresariado. Fora da política, né? Um cara, assim, para fazer vitrine, né? Que a gente chama. Provada ali. Deu Porque uma ele não... pequena travada nos dois. Vamos esperar eles voltarem. Aí, voltou. Voltou, voltou. Eu imagino, não sei se parou aqui, mas eu imagino que o Ratinho vai buscar um vice. Deu uma travada de novo. Coisas Enquanto, do jornalismo de coisa- pandemia. coisas da vida de pandemia. Enquanto ele volta, vamos agradecendo o pessoal que está aqui. Santana 91, Bueno SS, Luiz, João Melo, Rafael Rossi, a P8 também está por aqui. Sirlene Araújo, Gabriel Marcondes arrasando como sempre. O Sirlene, hoje o nosso convidado, ele é parecido com o Gabriel Marcondes, mas ele não é o Gabriel Marcondes. É o nosso queridíssimo. Ele é meio parecido. Temos que dizer que parece um pouquinho. Eduardo Miranda, ele é cientista político também, é professor da pós-graduação da PUC e da Faculdade Unina. Deixa eu chamar ele novamente aqui, ô Diogo. Ele caiu aí, presidente. Estava falando de um momento importante ali, destacando, né, as características do grupo do Ratinho e falando, né, um pouco sobre como vai ser diferente o momento eleitoral de 22, como muitos políticos, até na Assembleia, se elegeram nessa onda bolsonarista. Até eu vou trazer um momento histórico, eu fiz uma pesquisa prévia aqui, Ricardo. Em 1990 também teve uma eleição para governadores, depois da queda de 89 que elegeu o Collor, teve eleição para governadores e deputados estaduais. Uma galera de políticos, ainda até alguns conhecidos, foram eleitos na época pelo PRN, que era o partido do Collor. E alguns se profissionalizaram e alguns acabaram, depois daquela eleição, até que sumiram da política. Eu acho que é um pouco do que o Eduardo falou ali, né? Que talvez algum desses políticos se elegeram na esteira do bolsonarismo, com essa carga clerical, com essa carga militar, talvez não tenham muito sucesso, até porque muitos deles não se profissionalizaram. Aí, voltou. Estão me ouvindo? Exatamente. Agora Não estamos novamente. São os males do home office, muita internet conectada, acontece isso mesmo, meu caro. Não, tranquilo. Deixa eu mandar um abraço aqui também para outros 500 que entrou por aqui, Rafael Vicentini, Bianca Bussi. Tem uma galera entrando por aqui, muito obrigado. Hoje o nosso assunto é, excepcionalmente hoje, não, a gente fala direto, é o cenário político do Paraná e as possíveis alianças que serão formadas para a próxima eleições de 2022. E o nosso convidado é o doutor em ciência política, professor em pós-graduação da PUC e da Unina, e também pós-doutorando em educação pela Unicamp, o nosso caríssimo Eduardo Miranda, que voltou. Você vinha falando sobre dando uma explanada aí sobre as possibilidades, né? Ó, o pessoal comprando selo. Obrigado, comprou um selo, ó. Ajudem a gente também. Comprando o selo, você ajuda o jornalismo independente do Diário de Curitiba a continuar funcionando. Passo a palavra para você de novo, meu caro, para você continuar essa parte do assunto. Eu só queria concluir dizendo que eu acho que o vice vai ser ali um indicativo muito grande do que vai acontecer no futuro, né? Para além até da própria eleição. E eu acredito que o Ratinho não vai buscar um perfil tipo Darcy Piana, vai buscar um perfil político. E vai estar no acordo desse grupo político a vice, porque a vice, nesse caso, vai ser quase o futuro próximo candidato que vai herdar toda essa estrutura. E aí, por fim, eu acho que o nome cotado aí, não sei necessariamente se isso vai se efetivar, mas nos bastidores é o nome do secretário da Casa Civil, que na minha visão é quem está articulando explicitamente todo esse grupo já há alguns anos. E se mostrou, porque Casa Civil, para quem acompanha a política, é mais ou menos o cargo assim final antes desse cara ser candidato mesmo àquele cargo do executivo, né? Tanto nas prefeituras, quanto no governo do estado, né, no nível estadual, quanto na presidência da República, no ministro da Casa Civil. Então,
acho que ele é um nome que tem que já também ficar atento assim, para onde que ele está indo, com quem que ele está fazendo alianças, porque às vezes até ele, a movimentação dele diz mais do que do próprio Ratinho perante o grupo do Ratinho. Maneiro. Ô, Diogo, queria que você mostrasse sua canequinha um pouquinho. Vou mostrar aqui a nossa caneca nova do Entre Fatos, olha que bacana. Aí sim, eu quero uma dessa aí também. Ó, a gente vai Tem que ter, né, começar. pros convidados. Vamos mandar para os convidados. A gente vai te mandar uma de presente. Links personalizados, exato, Diogo? Isso mesmo. Você faz Olha o só. merchan, meu cara. Vai, mostra aí. Não, deixa pra você o merchan, porque eu recebi a caneca aqui, mas eu não treinei o merchan, não. Eles mandaram pra gente de Eu presente. tomo água aqui, ó. É uma parceria. Sirlene, você que está acompanhando, depois você passa o arroba e os contatos deles aí para mim, que quem quiser dar um presente maneiro, tem aquelas canecas assim que são pretinhas, que você coloca água, ela aparece a foto, que dá para você pedir de casamento, dá para fazer um monte de coisa. É bem legal, são presentes bem legais. Ela vai passar todos os dados aqui e mais para frente eu vou falando, tá bom? Essa canequinha que a gente ganhou de... Eu recebi um WhatsApp. Eu recebi um WhatsApp dizendo que vão pôr a foto do missionário Arruda na minha caneca aqui, então. Vamos fazer uma especializada para você. Os caras são fogo na roupa. A gente vai fazer uma bem bacana para você. E aproveitando que a gente está falando de Ratinho, o Ratinho ele terá alguns problemas, uns possíveis problemas à frente, assim, até chegar em 2022. Um deles é que, embora ele nade de braçada, como a gente está comentando aqui, aparentemente nade de braçada, um deles é o presidente nacional do PSD, que ali no escurinho do cinema, o Gilberto Kassab, ele estaria tentando costurar um candidato à presidência. Já falaram muitos nomes, o da vez é o Rodrigo Pacheco, mas caso não role, é muito provável que ele apoie Lula. O Lula e PSD, Ratinho entraria também junto com o Lula. Como que Ratinho vai agir numa possível aliança com o Lula? Ele que tem uma fidelidade quase que canina com o Bolsonaro. Como que ficaria esse desenho assim, projetando, Eduardo? Então, por isso que eu digo que eu acho que a oposição ao Ratinho vai surgir muito mais no cenário nacional do que aqui doméstico, digamos. Vai depender dessas mudanças que eu também falei no começo da minha intervenção, que aconteceram de lá para cá, porque eu acho que esse grupo se constituiu aqui, o grupo do Ratinho, de um jeito que jamais esperava-se, pelo menos a tão curto prazo, uma reviravolta, por exemplo, no caso do Lula. E aí, quando isso acontece, de certa forma, acontece sem pedir muita autorização, vai atropelando. E, de certa forma, isso, na minha visão, pode construir, dentro da oposição, uma linha que comece a surpreender, inclusive, esse grupo político que parece ser tão estruturado assim do Ratinho. Porque a depender da aliança nacional e de como a eleição caminhar a nível da presidência, que a gente sabe que no eleitorado é o que conta, né? O pessoal é muito mais guiado e mais atento à disputa presidencial do que propriamente a de governo. Se de repente alguma coisa lá na nacional, né, na federal, acontece que machuque muito o Ratinho aqui, no sentido de que ele está muito associado ao Bolsonaro, e eu acho que o Bolsonaro vai ser atacado por todo mundo nessa eleição, né? Não que ele não tivesse sido anteriormente, mas anteriormente ainda havia um grupo, assim, mais ou menos de um apoio meio tácito, assim, tipo judiciário, mídia, e que favorece no final das contas. Mas eu acho que agora está todo mundo muito francamente contra ele. Eu não sei se o Ratinho não vai sofrer aí, bem aí nesse momento, de cima para baixo, digamos, pelo nacional, uma oposição muito grande. E aí fortalece aqui a figura que estiver disposta a se associar a essa mentalidade, essa linha. A gente não tem ninguém que teoricamente seria orgânico, tipo do PT, né? Talvez o último candidato foi o Dr. Rosinha, né? Que tem uma trajetória, tem uma história, mas nunca chegou assim a poder disputar seriamente um segundo turno. Chegou a 3%, né? Não, tá muito distante. Mas eu acredito que, de repente, um nome que não seja, assim, necessariamente do PT, mas que tenha o apoio do PT, né, nessa linha, digamos, de uma frente de oposição e que, de certa forma, recebam, entre aspas, uma bênção do Lula, aqui como, esse é o meu candidato para superar o Ratinho, eu acredito que o grupo do Ratinho morre de medo disso. E eu sinto isso nos bastidores.
Então, esse nome tá para surgir. Há uma movimentação aí forte, né? Inclusive, que a gente tem chamado de geringonça, né? Eu até conversei com o Diogo, acho que até por isso eu já agradeço aqui o convite, que a gente sente uma movimentação desses partidos tentando, basicamente, associar, né, a movimentação dessa, talvez, frente ampla contra o Bolsonaro, de partidos que pelo menos se associem numa centro-esquerda, mas pelo menos com um ataque assim básico à questão, pelo menos, da democracia, que o Bolsonaro vem atacando. Aqui, claro, a gente não pode ser injusto e falar isso do Ratinho, mas o Ratinho apoiando o Bolsonaro, de certa forma, está apoiando o ataque à democracia também. Então, vão saber aproveitar, né, essa associação, e eu não sei se o Ratinho não vai ter que tomar uma decisão meio difícil ali na hora, que vai custar bastante apoio também, de simplesmente abandonar o barco do Ratinho, do apoio ao Bolsonaro. Ou pelo menos não tornar ele tão explícito, né? E aí, cenas do próximo capítulo, porque a gente não sabe como é que isso vai se desenrolar, mas vai ser bastante interessante de assistir. Tem bastante coisa para acontecer, né? Lembrando que o PSD, segundo umas fontes, uma apurada prévia, ele já teria uma opção à disputa do governo pensando na saída do Ratinho. Um dos nomes cotados é o ex-árbitro de futebol, Evandro Roman, Cascavel. Ex-secretário do Estado e é deputado federal atualmente, né, segundo mandato. É um dos nomes cotados. E lembrar que isso vai, assim, não é só governo, né? Tipo assim, aí já abre campo para outras candidaturas, e sempre o político tá de olho em espaço, por exemplo, no Senado. Aí eu já escutei também que o Sandro Alex, que é um nome, de certa forma, forte, que hoje está totalmente associado ao Ratinho, mas que ele pode, né, digamos assim, o meu grupo, o meu partido mais interno aqui migrou para cá, eu tenho que ir junto. E aí é aquela coisa, quando um pula do barco, quando você vê 10 pularam junto. E você se vê sozinho no barco. Então esse grupo do Ratinho, ele é muito forte a partir, digamos, da inércia estadual. Eu acho que ele é forte, eu não estou menosprezando. Mas eu acho que ele é muito frágil do ponto de vista nacional. E aí qualquer abalo nacional pode fazer essa aparente força estadual ruir. E isso está muito para acontecer. Né? Isso está muito para acontecer. Porque o cenário nacional é muito difícil de a gente desenhar, porque dependia de uma série de coisas, decisões judiciais, a própria pandemia ninguém previa. Então, assim, o poder judiciário também, assim, as Forças Armadas têm feito umas barberagens que ninguém sabe muito até onde ela vai, sério, até onde ela não vai. Então, vai ser emocionante, né? Como se já não tivesse sendo, né, para nós, né? Mas vai ser mais emocionante ainda, eu acho, do que as últimas eleições, essa eleição de 2022. Eu queria comentar esse papel do PSD, Ricardo, que eu acho que é um pouco do que já foi planejado para a construção, digamos assim, do PSD, que ele tem como origem um racha dentro do Democratas, né? Alguns deputados democratas que queriam ali alguns acordos, apoios dentro do governo Lula, e, enfim, tem até a bênção do Lula, a criação do PSD, digamos assim. Então, ao que me parece, o PSD está chegando ao seu objetivo, que é agora, principalmente com a cláusula de barreira, que vai ter um novo alinhamento partidário, assumir uma posição estratégica no centro político do país, que o PMDB já teve lá atrás. Então eu também tenho as minhas dúvidas se o PSD vai ser tão sisudo, digamos assim, nas ordens a nível local, apoie esse, porque a gente já tem históricos, por exemplo, do PMDB, quando esteve nessa situação, lá em 2002, em outras situações, ele ficou independente, né? Ele fez com que, vamos lembrar que o PMDB tinha o vice do José Serra lá em 2002, mas aqui, por exemplo, no Paraná, o Requião teve apoio do Lula. Então é muito difícil para essas máquinas, esses partidos se colocam na situação também, forçar com que os seus correligionários regionais apoiem, né, ou sigam uma ordem nacional. Mas pode ser que, como o Eduardo falou, muita coisa pode rolar e nos surpreender. Né? Inclusive o Ratinho sair do PSD, por que não? Porque na política local, acho que muita gente fala que há uma família dentro do partido, há um grupo no partido, e não o partido está no poder. Né? Há um grupo, uma família que está utilizando aquele partido para o poder, já que a legislação eleitoral, digamos assim, exige, porque se não precisasse, esse pessoal ia de forma independente para as eleições. Eu não duvido disso, né? Então, e aqui no Paraná, ainda que esses partidos são comandados praticamente pelas famílias, é muito mais claro, né?
Eu, Diogo, até completaria aí o que você está falando, assim, no sentido de que só tem mais um agravante ainda, eu acho, que é assim, ó, esse movimento que se associou com, por exemplo, o PMDB, que também é bastante contraditório, o PMDB basicamente se constituiu assim contraditório, como uma federação estadual, né? Só que tem um detalhe, essas eleições que o PMDB fazia eram acordos que não chegavam no eleitorado. Fora os cientistas políticos e quem participa da política, ninguém Exatamente. muito ficava comparando, o PMDB daqui, o PMDB lá de Alagoas, o PMDB... Era o local que mandava. Então, para o partido como um todo, isso não chegava tão, até porque as eleições não eram polarizadas. Agora, num cenário que nem o nosso, na polarização que a gente está, uma ruptura assim do partido, eu acho que foi o que aconteceu com o DEM, por exemplo. O DEM, todo mundo falou assim nas últimas eleições, pô, foi o partido que mais se estruturou, mais cresceu. O Rodrigo Maia fez 3 ou 4 barbeiragens na Câmara, na presidência. Travou. O DEM estava muito mais forte antes, não sei se vocês lembram, no final da eleição do municipal, e hoje já não está com essa força toda. Então, em 2 anos, né? Então, Opa, travou de novo. Deu uma travada de novo. Vamos ver se ele volta. Enquanto isso, abraço aqui para André Frota, César Francês, V Casagrande, Vasques Ferreira, Gepicone. Eu morro de medo desses nicknames, Gabriel. Eu morro de medo, simplesmente isso. Caiu ali. Eu vou mandando o convite para ele aqui de novo, Gabriel. E daqui a pouco a gente vai falar. Gabriel, tô pirando já. Falaram Gabriel, eu marquei o Gabriel na cabeça. Vai. Mandei o convite para ele A novamente. Silene fica confundindo a gente aqui nos comentários. Estamos de volta. Voltou. Agora deu uma pequena cortadinha. Eu acho que eu concluí, né? Eu falei ali da questão, assim, eu acho que o cenário por estar polarizado, era isso que eu queria dizer, vai cobrar muito mais dos partidos essas contradições. E aí, talvez, essa história exigir posicionamento, né? Exatamente, do PSD ficar assim, não, vamos só localmente nos arranjar, possa ser muito custoso, que eu acho que já aconteceu, por exemplo, com o DEM, que vinha numa tendência de crescimento, e quando foi exigido se posicionar, o Rodrigo Maia tentou ficar em cima do barco ali na questão do impeachment e acho que se prejudicou bastante. O PSD que é o terceiro partido com mais prefeitos atualmente, né? Sim. Ele é muito forte no município, né? Ele é muito forte, deu uma estruturada mesmo. A Selene está falando aqui, agradece a links personalizados pelo presente. Obrigado, link personalizados. Manda um arroba e o telefone para a gente passar aqui na live. Olha que caneca bacana aqui. Mandou a arte e eles personalizaram, link personalizado. Olha que beleza. A minha também tá aí, né? Tá aqui. Deve estar aí com você. E a gente vai arrumar uma também para o nosso convidado. E vamos começar a presentear os convidados, pelo menos para ter um presentinho, uma lembrança. Com a foto do missionário Arruda, lembrando que é um pouquinho mais personalizado. Links personalizados faz tudo, cara. Até isso. Coloca tranquilo a foto do missionário Arruda e a gente vai personalizar a sua. Bem legal. O missionário Arruda. Vai colocar o líquido assim, aí vai estar toda escura, quando aparece a foto dele de presente para você. De repente a gente põe água e sai vinho, né, na caneca. Pode acontecer de tudo. Sempre tem essa possibilidade. Aproveitando que você está falando aqui de estrutura, vocês falaram que os partidos são muito ligados à estrutura familiar aqui no Paraná, principalmente. Brasil afora também, mas a leitura do Paraná é essa. É um dos mais tradicionais políticos aqui do Paraná, que já foi citado como um dos possíveis candidatos ao governo do estado, é o ex-governador, o Roberto Requião, né? E um fato dele pode criar uma reação em cadeia e mudar muitos nomes, né, nesse panorama, que é a possível saída dele do MDB. Existe esse burburinho por aqui que ele pode sair do MDB, e a gente já conversou com outro cientista político, ele falou que essa saída do Requião do MDB é mais velho do que andar para frente. Então a gente não sabe muito bem se vai acontecer mesmo. Mas caso essa saída se oficialize,
qual seria o destino dele, no seu ponto de vista, assim, na sua análise, e como isso afetaria a dança para o governo, para quem vai disputar o Palácio do Iguaçu? Eu acho assim, ó, o Requião é fortíssimo, né? Ele é um campeão de votos, é um cara experiente. Eu até diria que a última eleição, para ser assim, tentar ser o máximo imparcial possível, eu acho que teve dois grandes abalos ali que a gente ainda não digeriu muito bem, mas que não estavam no planejamento e que vieram externos à política. A não eleição do Requião e do Beto Richa para o Senado. Isso não estava no plano desse grupo político mais elitizado, digamos, que tem a ver com as famílias e tal. E eu digo que veio externo não pelos eleitores, veio externo por causa das questões judiciais. Pouca gente lembra, mas o Beto Richa foi preso poucos dias antes da eleição do Senado, e eu diria que numa prisão totalmente afobada e ilegal, né? E que ninguém fala, né? É importante falar isso, porque Gostemos ou não dele, a gente tem que não, falar claro, do fato, né? é o que eu Exatamente, digo. né? É o que eu digo, assim, não dá, né? A justiça não tem que ficar no lugar dela, onde já se viu, né? O Beto Richa ser preso e daquele jeito, né? Muito parecido com a condução, por exemplo, do Lula, né? Sem nenhum tipo de um processo que remetia lá ao passado, coisas que o Beto já tinha respondido, nunca se negou aí para depoimento, de repente aparece lá uma semana antes da eleição, um monte de carro, 6 horas da manhã, prende o cara. Aí ele, entendeu? Essas coisas que eu acho que também, inclusive naquele lance que você falou, né, de imprensa, de acordão, acho que ficou muito assim, ninguém mais fala disso, né? O cara era o ex-governador do estado. O que aconteceu, será? Então, acho que tem isso também. Agora, o Requião, cara, e o Requião também, nesse sentido, sofreu essas consequências também, eu acho. Me parece que todo mundo, até nós, cientistas, eu me lembro que eu cobri bastante essa última eleição, né, assim, que nem a gente faz, com imprensa e tal. O Requião era dado como eleito, assim, muito, muito possível eleito senador, né, naquela oportunidade. E ele também ficou muito mal, né, na eleição. Eu lembro que as eleições para o Senado foram uma surpresa total aqui no Paraná. Então, dois partidos super pequenos, né? Na época, eu acho que era o Patriotas, né? Que era e a Rede, do Flávio do Orovisto. Então, assim, o Orovisto num e o Podemos, né? Num e o outro. Então, assim, partidos que nunca foram expressivos, assim, pelo menos para Senado no Paraná, né? Então, é muito complicado pensar isso. E aí o Requião, como, de certa forma, foi, entre aspas, né, vítima desse processo aí daquele contexto muito específico, né, de muita judicialização, questão da Lava Jato, esses avanços aí, nada a ver do Poder Judiciário querendo interferir em eleição, ele, de certa forma, recuou e mais ou menos cacifou aquela ideia, você tem razão, de que assim, que ele fala explicitamente, eu acompanho as falas do Requião, ele fala assim que ele quer sair do PMDB, que o PMDB não serve para ele, não sei o quê. Ele é meio Silvio Santos, eu brinco dos partidos, né? Porque ele já fala o que ele quer, ele é dono do partido mesmo. Ele fala mal do sobrinho, né? Que é um cara importante ainda, que disputa os governos pelo partido. Ele já fala mal também porque apoiou o impeachment da Dilma e acho que ali o João Arruda se perdeu para sempre. Foi um cálculo totalmente equivocado, na minha opinião. Quis ali ir com a onda da época e abriu mão do eleitorado que acho que ficou caro para ele hoje em dia. Então, assim, o Requião, em tese, se você me perguntar friamente, talvez o partido que seria o mais próximo dele seria ou o PSB, aqui no Paraná, ou o PT. Né? Na linha assim que eu acho que encaixa o Requião como uma figura de oposição, ligada a esse movimento mais nacional. O PSB tem feito esses movimentos em outros estados, né? Com Freixo, com, de certa forma, lá o Flávio Dino no Maranhão. De repente, não seria uma surpresa aqui, até porque muitos nomes históricos do MDB ou do PMDB antigamente também já foram para o PSB. Romanelli, Alexandre Cury. Já tem um monte ali que ninguém muito analisa, mas eles já fizeram esse caminho, né? Acho que para o Requião entrar nessa turma aí que sempre apoiou ele, não era muito difícil e faria sentido naquela... E aí que eu acho que é o mais importante. Aquela bênção que tem que vir lá de cima, né? Lá do nacional. De, você é o candidato que vai ser ligado a esse grupo aqui que vai fazer oposição ao Bolsonaro e, portanto, vai fazer oposição ao Ratinho, porque a gente vai associar o Ratinho ao Bolsonaro. Aí a eleição é outra. Aí esse grupo que eu disse, por isso que eu disse, que é sim, forte no ponto de vista partidário local, aqui, estadual, ele tende a criar rachaduras, né? E essas rachaduras a gente sabe que às vezes não são tão explícitas assim, são às vezes, o que a gente diz no popular, traições políticas mesmo, né? Que pode acontecer assim de semanas antes da eleição.
Aí vai depender de E, pesquisas, vai Eduardo, depender... só aproveitando o gancho do que você está falando, explica para nós o que está acontecendo, o que é essa tal de geringonça que nós tivemos aí o terceiro encontro, a gente citou aqui bem por cima a geringonça, nós tivemos nessa semana o terceiro encontro da geringonça do Paraná, comandado aí pelo Requião, nós tivemos o Arilson Chiorato do PT, Chiorato do PT, e junto com isso eu queria saber de você também, que você falou um pouco do Podemos, que o partido muito pequeno aqui no estado, mas ele vem tentando se cacifar aí, filiou todos os senadores no partido. Agora o Diogo deu uma pequena quebrada aqui. Do Osmar Dias. Estamos tá me ouvindo? quase caindo. Eu tô ouvindo. Só caiu aí, cara. Se o Podemos, nessa condição de 3 senadores, da possível ida do Osmar Dias, se ele está tentando se cacifar também para a corrida eleitoral. Deixa essas duas para você, Geringonça e Podemos. Bom, Geringonça tem esse nome estranho, né? O pessoal deve achar que nem é muito assim politicamente bom para usar, né? Não, acho que eleitoralmente soa estranho, mas é porque remete à questão lá de Portugal, né? Um acordo assim, digamos, suprapartidário de lideranças e tal, que tem a ver com um certo resgate, como eu te disse, né? Que eu acho que é daí que vai surgir um nome de oposição possível ao Ratinho, que tem a ver com a discussão nacional, né? Tanto é que esses encontros aí da Geringonça, que estão mais ou menos capitaneados aí pelo Requião, pelo Arilson Chiorato, que hoje é o presidente do PT, né, estadual, aqui um deputado estadual, mas tem outras lideranças também, por exemplo, o professor candidato, o Renato, do PV, eu sei que ele participou de algumas. Me chamou a atenção a Mabel Canto, lá de Ponta Grossa. Mabel, que tem a ver o Toninho também. Vancher, que estava um pouco sumido aqui, ele é um deputado federal, mas um pouco sumido do cenário local aqui, do PROS. Para você ver como isso começa a passar por vários crivos, né? Que não são só partidários, são familiares, Plauto Miró. Municipais, exatamente. Pô, você vê o Plauto Miró numa mesma telinha, assim, que só a pandemia faz isso com o Requião, você fica assim, mas o que Só tá fazer acontecendo? um parênteses, porque é o Plauto Miró, lembremos que ele ficou muito famoso, assim, acho que não era tão famoso antes, quando ele ofendeu a Letícia Sabatella, ele estava numa manifestação lá proto-bolsonarista, que a gente não estava ainda no nível do bolsonarismo, mas ele estava naquela manifestação e na mesma época teve uma manifestação pro lado da esquerda e o Plauto Miró ofendeu nas redes sociais a Letícia Sabatella e tudo mais, e agora ele tá ali com a galera do PT, do PCdoB, do PSOL, que tava lá na live. Diogo, você sabe que eu participo há 20 anos de um grupo de pesquisa que estuda as famílias políticas do Paraná, né? Faz 20 anos que eu tô já no NEP, desde que eu entrei na faculdade quase. Foi minha primeira bolsa de iniciação científica, né? Quando eu tive aula de Política 1 com o professor Ricardo, que até hoje, professor da Federal, é o nosso líder aí do grupo de pesquisa. E eu lembro que a gente estudou a genealogia do Plauto. O Plauto é parente do Visconde de Nácar, cara. Tipo assim, sabe aquela rua que tem aqui? Então, assim, a estrutura ali que tá ali permite ele, entendeu? Ele não tá muito preocupado com a repercussão de tal numa manifestação. Hoje ele tá no Bolsonaro, amanhã ele pode estar no Lula, daqui a pouco. Porque, assim, é literalmente 400 anos de poder ali, não é 4 dias que ele entrou na turma de 90, que a gente chama na Assembleia, né? Ele tá lá desde a eleição de 90. Então, assim, na Assembleia. Então, ele não sei se é do grupo do PRN que eu estava comentando aqui. Lembrando também que a família dele presidiu o Clube Curitibano. Eles têm toda uma tradição aqui, né? O Plauto foi agora, recentemente, primeiro secretário da Assembleia, cargo que é disputadíssimo, que tem a ver com as contratações. Então, assim, esses caras, por isso que eu digo, como eu comentei da figura do Guto, né? Às vezes eles não são o que o eleitoral tá vendo, porque não são necessariamente os candidatos, não é só aqueles que aparecem nas pesquisas, que a imprensa começa a falar, mas nos bastidores são os que mais ou menos revelam mais até do grupo político que eles pertencem do que os próprios candidatos. Então, por exemplo, o Plauto participar desse negócio chamado Geringonça, a Mabel, que você disse, né, agora há pouco, e aí o Arilson Chiorato na mesma live, com o Requião, com o PV junto, me parece que já é uma tentativa de construir pelo menos um terreno para o que pode acontecer lá a nível nacional, que certamente já há essa costura aí capitaneada pelo Lula, a gente consegue perceber na imprensa que o Lula tá arregimentando, né, apoios, e aí de várias frentes, inclusive ele está sendo muito pressionado pelo próprio partido de apoios que foram, por exemplo, viscerais no impeachment, né, da presidente Dilma, e ele, naquele discurso que quando ele faz o primeiro discurso, ele diz, não tem problema, o cara apoiou o impeachment, eu estou olhando daqui para frente, que é uma coisa que quase desestrutura, por isso que eu digo, nesse ponto eu admiro assim, a habilidade política do Lula, né?
O Lula é um cara que surpreende até mesmo a militância dele mesmo. Porque todo mundo pensou que ele ia sair ali querendo, né, caçar os algozes, e ele ali, não, tranquilo, daqui para frente, vamos aí. Por quê? Porque ele precisa desse apoio, né? Ele sabe que ele precisa. Então ele está buscando esse apoio. O passado já foi. Eu acho que essa base está sendo feita também no Paraná, mas ela vai depender totalmente dessa questão aqui nacional. E daí o nome, por exemplo, do Requião é um nome fortíssimo. Tanto é que tem muito apelo eleitoral ainda, eu acho, tem muita densidade eleitoral, tem muito estrutura partidária que pode, de um dia para a noite, fazer toda uma estrutura de campanha para ele. E se tiver o apoio lá de cima, vira um nome fortíssimo. Exatamente. Eu só queria fazer um parênteses, que eu estava em conversa com o Gabriel, que deve estar nos acompanhando, então vou fazer referência para ele. Quando a gente foi falar da Geringonça, a gente chamou a atenção dessa elite política do Paraná desapossada dos principais cargos, né, do Estado, e ele também colocou um apelido super bacana para a Geringonça, que é, além da Geringonça de um apelido, que é a ideia de uma oposição no divã. Que é toda essa oposição que ficou desapossada ali, né, se rediscutindo, reunir nomes assim que lá no passado dividiram o MDB Vera de Guerra, mas que se pegaram na porrada em vários momentos eleitorais e políticos ali, e agora estão ali no divã, como ele falou, né? E agora tem diálogo, porque dia eles estiveram juntos, né? E agora eu me lembrei, Diogo, o Romanelli também teve numa dessas, e o Romanelli é do PSB, e o PSB, de repente... O Romanelli participou do hospital. Do hospital. Então. De repente o PSB pode ser esse partido que o Requião está buscando, e de repente... Ali é o Machado também. E de repente lá em cima, com toda essa jogada do Freixo saindo do PSOL e do PSB no Rio, o Flávio Dino saindo do PCdoB, né, do PCB, do partido dele, do Maranhão, para o PSB do Maranhão, de repente aqui no Paraná uma guinada dessa pro Requião faz uma outra campanha. E eu acho que o grupo do Ratinho vê com muito cuidado esses movimentos. E chama atenção como é plural, né, a Geringonça. PSC, PDT, PT, MDB, PV, PSB, PSOL, Rede, DEM, a verdadeira PROS. frente ampla. É a frente ampla do Paraná, a Geringonça, né? Agora eu vou tentar aqui enaltecer um detalhe, se vocês me permitem. 2, na verdade. Eu acho que eu queria deixar claro. Todo esse divã aí que o Gabriel falou, acho que é excelente a constatação dele. Todo esse divã no divã a gente fala muito sim dos culpados, tipo assim, o pai e mãe, né? Eu acho que o pai aí dos problemas que a gente tem lá no divã, um dos pais é o Poder Judiciário, é a Lava Jato. Eu acho que destruiu o sistema político nacional, inclusive aqui estadual também, porque a gente era o locus desse processo. Então a gente ficou muito aqui tímido para fazer os primeiros ataques, inclusive figurões, assim, tipo Beto Richa e Requião, demoraram para, digamos, colocar a justiça no lugar que ela tinha que ficar, porque nada contra a justiça também, mas a justiça não pode se enfiar na eleição, não tem sentido nenhum, né? Senão ela perde a própria legitimidade para ser justiça. E assim, a outra questão que eu queria deixar claro é o PDT dos Osmar Dias, né? Eu até hoje, aí acho que vocês podem falar melhor do que eu acho muito complicada aquela decisão ali, meio na reta final, meio que até hoje ficou meio mal explicada, dele simplesmente... Um cara que tem, porque a gente fala do Requião muito, mas talvez o outro grande líder de uma esquerda mais organizada no Paraná, recente, que inclusive degladiou esse espaço, né, e sempre da política, sem esse negócio de lava-jato, para interferir, sempre assim, no voto, até que teve uma eleição que eles disputaram por 10 mil, 20 mil votos, né, era o Osmar, e aí o Osmar, com toda uma estrutura que era o PDT, que não é um partido assim pequenininho, é um partido para ganhar a eleição, de repente faz uma carta lá dizendo que, claro, como a gente estuda política há muito tempo, e as especificidades do Paraná, a gente sabe também que tem o Álvaro, né, nesse processo, então assim, mas mesmo assim, por causa de uma questão do irmão, que disputou uma campanha meio só para disputar, porque quem que, né, levava a sério a candidatura do Álvaro Dias para presidência. Então, assim, aí prejudica o irmão aqui, e aí o Osmar abre mão, né? Porque se fosse uma coisa assim ainda... Não, realmente ficou todo mundo isolado e os partidos decidiram que ele não é o candidato. Mas ainda ele era o candidato, que ele estava isolado, mas ele era candidato, ele tinha 20% da pesquisa. As pessoas não ficam pensando se ele está isolado ou não, né? O eleitorado pensa se é o candidato ou não é. Ninguém está acompanhando essas alianças, o eleitor comum, digamos. E ele se enfiou lá no Banco do Brasil, não sei nem até hoje o que tá fazendo, sabe? Deu uma sumida assim que não explica. E essas coisas eu acho que, até para nós, sabe, Diogo, que acompanhamos,
é tão assim, de um caráter quase que íntimo já da política, ou privado mesmo, que a gente, como analista e pesquisador, tem dificuldade de chegar. Porque quase não faz sentido do ponto de vista técnico e científico. Né? Como é que você vai explicar que Osmar Dias sumiu da política, basicamente? Aí que entra os jornalistas, né? Que isso daí, esse papel mais investigativo, eu vou colocar na conta do Ricardo. É interessante também o Fruit não tomar frente de certas coisas, né? Na prefeitura ele não tomou frente, ele recuou. Nessa também ele tinha até um bom nome estadual, né? Ele foi bem votado na eleição em que ele quase ganhou para ser senador, ali na aba do Beto Richa, mas não deixa de ser uma pessoa conhecida, e ele não tomou frente, né? Foi meio esquisito. Vai ficar na minha conta, eu vou pesquisar sobre isso para vocês. Mas ali acho até menos esquisito, sabe? Eu consigo já ver uma possibilidade, uma hipótese, pelo menos, que é assim. E é da onde a política sempre explica, do adversário, né? Eu acho que fizeram um esforço grande, aí tem muita figura do Rafael Greca, que não é nenhum ingênuo nesse debate, que se articulou do ponto de vista nacional, na época ele era do DEM, né? Do partido, e mais ou menos desestruturou, né, a campanha, na minha opinião, aqui do Fruit via PDT. Mas isso é do jogo político, né? Acontece né, em vários momentos. Aí o próprio Lula fez isso com o Ciro Gomes, eu acho, né? Falando em PDT, de certa forma, mais recentemente, ali no Nordeste. Então, mas é do jogo, ninguém foi lá e, sabe, desistiu, ou uma coisa assim que a gente não esperava, né? A gente espera de um adversário, racionalmente, que ele né, tire as potências do seu oponente. É racional pensar isso. Tudo que ele fizer, que tudo que tivesse alcance, ele vai fazer. Agora, no caso do Osmar, era muito esquisito, porque ele não tinha isso do adversário. Na minha hipótese, assim, desde lá, que ainda não resolvi esse problema aqui na minha cabeça, veio alguma coisa interna. E aí acho que é tão interna que chega no irmão. E é tão no irmão que explica também um pouco essa distância dos dois. E talvez tenha sido uma coisa que não estava no jogo, né? Ou veio via Álvaro Dias lá de cima de Brasília e chegou no irmão, e aí foi uma certa, assim, trairagem, ou alguma coisa desse grupo político do Osmar. Mas, assim, eu até acho, assim, do ponto de vista da qualidade da democracia, é uma pena a gente não ter, porque eu acho o Osmar um candidato preparado, um candidato que tem história. O Álvaro Dias mesmo tem aqui. Recentemente, o Álvaro Dias, na minha opinião política, assim, deu uma caída, assim, ficou falando desse negócio de Lava Jato, corrupção, um discurso meio, na minha opinião, mais populista, assim, fácil, né? Monotema. Mas, assim, a história do Álvaro Dias é uma história, quando ele começa, assim, vereança, deputado estadual, um cara que lutou, inclusive, contra a ditadura. O Álvaro Dias está aí desde os anos 60, final dos anos 60. Então, assim, até ali os anos 80 era um cara que era para ser o nome da oposição do Paraná. Eu até estava conversando com colegas que o Álvaro Dias ficou nessa história de Lava Jato e fim do foro privilegiado. Ele ficou totalmente monotemático. Assim, se abraçou ingenuamente nessa turma, né? Porque quem conhece política sabia que esses caras... Ele é um cara experiente, sempre gostou de comunicação política, sempre investiu muito nisso. E essa última leva dele... A Lava Jato, do primeiro minuto até o último, ela foi política. Então, tinha os cálculos da política. Então, a partir do... E aí, quando o Sérgio Moro vai para o ministério... muita gente achou que ele ia se potencializar, assim. Eu, modéstia à parte, como acompanhei de perto esse processo, eu tinha certeza que o mundo político ia engolir ele. O Sérgio Moro sem a caneta de juiz tem muita dificuldade, inclusive assim, limitações mesmo, limitações até, eu diria, cognitivas, né, de expressão, porque ele não é do mundo, não é um defeito, né? Ele simplesmente ele não pode sair ali da vara e querer ser ministro e lidar com gente tipo assim, Renan Calheiros e tal. O cara acha que é assim, não é? Entendeu? Os caras vão dar um baile nele em 2 semanas, que é o que eles fizeram. Então, foi muita ingenuidade dessa galera pra levar a Lava Jato como um partido. A Lava Jato virou forte enquanto era um partido político dentro do judiciário. Quando ela tentou criar a perninha no mundo político, o mundo político deu um nó nela que até hoje ela não se recuperou. Então... são 2 esferas bem diferentes. O poder judiciário, que eu disse que se meteu onde não devia, né? Porque acho que isso tem que ficar na história, né? Por exemplo, a eleição do Senado para 2018, para mim, é tão fraudulenta quanto a eleição do Bolsonaro em 2018, na minha opinião. É totalmente explicada pelo poder judiciário, não pelo eleitorado. A eleição de 2018 pela não possibilidade do Lula se candidatar, por causa, inclusive, da Lava Jato. E aqui no Paraná, os senadores que hoje são senadores no Paraná, o que explica muito desse negócio da pandemia, tá? Porque eles são os atuais senadores.
na minha opinião, eles se elegeram por uma explícita e total e ilegal intervenção do Poder Judiciário na eleição do Senado do Paraná, na medida que avançaram ilegalmente, prendendo, por exemplo, o Beto Richa. Então, assim, isso não tá pode entrando aqui, ficar solto, né? O pessoal entrando por aqui, perguntando se vai falar do Beto Richa. Já demos umas faladinhas do Beto Richa, mas Como é que a gente vamos tá de tempo aí? Ultrapassamos a 9h30. Vamos já chegando na parte final. Não sei como que tá seu tempo, Eduardo. Você Tô pode ficar mais uns tranquilo. 15 minutinhos? Posso. Estou à disposição de Tá vocês. batendo recorde aqui de tempo, de audiência. O pessoal comentando bastante por aqui, Tá mandando mais abraço fácil, para né? No todo meio de mundo. uma pandemia, um frio desse, né? O pessoal até se anima de participar, né? Porque sexta-feira, num frio desse, no meio de uma pandemia, tem que ser muito corajoso para não sair de casa. Exatamente, no meio da pandemia, nesse friozão, Deus nos defenda. O Celina Araújo falando que o Requião vai pro PT, tá E torcida aí esperançosa já. Isso aí que ele muda vá pro tudo. PT. Se ela tiver com segurança nessa informação, isso aí muda tudo, né? Temos uma torcida aqui para ele ir pro PT, ele que tem bastante afinidade assim com o Lula, de certa forma, fez umas críticas ultimamente, mas tem afinidade. Voltando ao assunto do Álvaro Dias que foi tido como uma estrela do PSDB lá por muito tempo em Brasília, já falaram que ele podia se candidatar como governador de Brasília, e teve essa eleição agora que foi pífia, praticamente pífia, né? Uma vaga para o Senado, próximas eleições. Ele com essa campanha presidencial fraquíssima que ele fez, até que no Paraná foi engolido. Você acha que ele vem forte para poder ser um candidato? Ou existem nomes competitivos para chegar ali e Eu bater? também quero saber, estou muito curioso disso daí, quero saber do Eduardo, porque tão importante, né, Ricardo, a gente veio comentando aqui, tão importante quanto o governo do Estado, essa corrida que tem uma vaga só que historicamente vem sendo ocupada pelo Álvaro Dias, parece que ela está em aberta finalmente, né? Porque nas últimas eleições ele levou fácil. Eu tenho acompanhado, eu acho que o Álvaro sofreu muito com essa repentina derrocata assim da Lava Jato, né? Então acho que isso vai custar. Ele já tem acusado um pouco o golpe, dizendo que ele está cansado. Esses dias eu vi uma entrevista dele que ele está querendo se retirar da política. E como ele é muito experiente, inclusive politicamente, é que nem jogador de futebol, né? Ele sabe que às vezes tá vindo aí um banco, né? Às vezes que a gente chama assim de juvenil, né? Um mais novo. Já apela pro departamento médico. Que daí o cara tô com uma dor aqui, deixa o menino entrar, porque agora não vai. Eu acho que ele tem como sair honrosamente ainda disputando uma presidência, porque de certa forma lá em Brasília ele fez toda uma estrutura para disputar, para acordos e para vender aquelas coisas que a gente sabe que acontece quando a gente disputa a eleição, né? Vender tempo de TV, ter espaço, essas coisas, vender caro depois uma participação numa coalizão. Mas eu acho que ele não vai. Deu uma travada para você também, Diogo? Travou aqui agora. Deu uma pequena travada. Vamos esperar ele voltando. Enquanto isso, eu vou mandando um abraço para Miss Preta, entrando por aqui. Seja bem-vinda. Preta que sempre nos acompanha, hein? Está sempre dando a honra de nos acompanhar aqui. Vamos mandando um abraço aqui também para o Afonso PR, Bruno Maestre, Carlos Kohler. Deixa eu mandar o convite de novo. Você vai mandando um abraço para a galera aí, Diogo? E fazendo um jabazinho aí da nossa caneca que a gente ganhou. Aqui, ó, links personalizados, gente, ó. Entre Fatos, Diário de Curitiba do outro lado. Vamos mandar fazer uma canequinha lá no link personalizados e agradecemos o link personalizado pela nossa caneca. E vamos consultar aqui já se eles fazem uma com o Missionário Arruda para o Eduardo. Eu acho que não há tantas dificuldades assim, né Ricardo? Eu acho que não. A gente vai mandar com uma foto bem Um legal abraço pro Guto Silva. Estávamos falando dele aqui. O Guto Silva apareceu aqui na nossa live hoje, hein, Eduardo? O Guto eu conheço o Guto lá de Pato Branco, cara. Eu acho que ele Éder tá fazendo Lopes, Lê Negrelli. Uma carreira muito boa aí. Tem sido um cara importante aí na articulação desse governo. Acho que o Ratinho
deve muito dessa pujança aí para título de governo, assim, né, a nível estadual, dessas costuras que são feitas. Como eu disse, às vezes não está na pessoa, né, no candidato, está mais nesses personagens que estão por trás, assim, toda a força do grupo político. Você vinha falando sobre o Álvaro indo para o banco de reservas e da estrutura que ele tinha feito Isso. em Brasília e deu um corte para a gente aqui. Então, e eu acho que daí essa vaga que talvez seria desse grupo mais de apoio ao Ratinho, ou certamente não é da oposição, né? Que depois a gente pode falar de uma possível candidatura de Senado de oposição. Eu acho que essa vaga desse grupo é o acordo ali do PP, né? Da família Barros, para apoiar o Ratinho. Então vai vir desse grupo. Aí eu não sei, já tinha falado, eu não sei se vai ser o Ricardo Barros, porque eu também acho que ele está apanhando muito, né? Por estar lá tão próximo também do presidente. A Cida, né, talvez, que já foi candidata a governo, talvez fosse um nome forte, mas agora que ela arranjou o cargo mais disputado do Brasil na administração pública, que é um cargo que você ganha em dólar, né, porque é binacional, acho que até ela vai pensar duas vezes, antes, pô, campanha, aquela coisa arada toda, vai ficar lá uns 8 anos na Itaipu, vai, né, enriquecer como se precisasse, né? Então ali, sem muito fazer nada. Então assim, talvez venha o Silvio Barros, mas eu acho que é desse grupo, é ali do grupo dos Barros, Maringá. Esse é o acordo, na minha opinião. Eu ouvi falar do Fernando Jacobo, Eduardo, o que você acha? Fernando Jacobo, muitos, não, o Canziani disse que também está de olho nessa vaga. Tem uns barra pesada aí, mas como a vaga é uma só, eu acho que vai vir muito da decisão do próprio grupo político. Isso não é muito eleitoral, eu acho, é mais ali. A gente tem a falsa impressão, porque a gente quer acreditar que a democracia é assim, que nós vamos decidir no voto, mas né, num sentido mais marxista, assim, as condições objetivas para você, principalmente numa disputa de Senado, para você ser senador, você constrói na estrutura partidária, né? Legal. Deu uma travada de novo. Com eleição, assim. Voltou. Eu acho que não é só com eleição, com voto, né? Eu acho que é com estrutura partidária. E aí eu acho que os Barros estão de olho nessa vaga. Ô Diogo, você queria fazer uma pergunta sobre o Podemos, né? Que o Podemos tem 2 vagas, tem 2 cadeiras do Senado. Eu acabei fazendo já anteriormente, acho que a gente acabou deixando escapar, que o Podemos tem, né, ali, acabou filiando os senadores, também falou-se de Álvaro, de Osmar Dias no Podemos. Eu até pensei se o Podemos estava tentando se cacifar, inclusive, para uma vice do Ratinho, ou também lançar um candidato, mas não consigo enxergar, assim, qual seria dessa estratégia, né, de colocar os 3 senadores num partido só, tentando se cacifar ali, que eu já ouvi falar que foi uma estratégia do Álvaro Dias. Né? Nesse ponto eu tenho a mesma dificuldade que você, até porque o Podemos, eu sempre tento fazer o crivo também nacional, né? O Podemos nacional é meio Álvaro Dias também, né? Então, assim, a gente não sabe se... E elegeu poucos prefeitos agora em 2020, criou uma expectativa, não avançou tanto. E a gente gerou uma piada, né? E gerou a piada, a famosa piada. Eu não sei se dá para contar aqui, mas eu não sei se eles vão também avançar para esse nível, sabe? Buscar tanto. Eu acho que o Podemos é uma coisa assim de mais médio e longo prazo, para ser cabeça de chapa, assim, uma vice. Talvez não agora. Estão se estruturando, lógico que estão, né? Não é à toa que estão aí já na questão do Senado e tal, mas assim, como eu disse, aquele Senado meio que caiu no colo, né, na minha opinião. Então, talvez nem havia essa expectativa, esse preparo todo para o partido usufruir, né? Não era um projeto, assim, veio meio que no supetão. E aí a gente não consegue, às vezes, nem com mandato, nem com força, construir força do nada, né? Força você faz geralmente com história, com legitimidade, com apoios, demora mais, né, do que só conseguir um mandato. Porque mandato, às vezes, numa eleição meio maluca, que nem foi essa de 2018 e tal, por exemplo, Bolsonaro. Bolsonaro lembra de vamos ser sinceros, né? Quem que dizia que o Bolsonaro era um candidato sério a ser presidente, né? Com um partido minúsculo. E toda a dinâmica da política construiu. Mas também não quer dizer que ele se mantém forte, né? Aí começa a custar caro essa aventura, né? Eu acho que a política cobra muito essas estruturas anteriores, né? Esses trabalhos de história. Por isso que a gente destacou tanto na nossa fala de hoje as construções históricas das famílias, tal. Isso no limite acaba pesando mais do que essas aventuras aí. Eu tô chamando esse curto, essa curta potência do Podemos de mais um desvio aí da história. Porque é um partido pequeno que começou esses dias aí, não tem muita
Eu até diria que não tem relevância política, né? Pensando no sentido nacional. Bacana. Para a gente começar e finalizando, candidato de oposição para o Senado, quem que aparece como um bom nome? Então, essa é uma dúvida também meio fatricida ali na esquerda, né? Não sei, na oposição do Paraná é muito difícil, porque talvez também sofreu os mesmos abalos, só que no sentido oposto, né? Então, assim, eu lembro muito da figura da Glaze, né? Tendo que fazer um movimento ali de sair do Senado para ir para deputado, para Né? fortalecer num momento difícil ali que o PT estava enfrentando, com o avanço da Lava Jato e tal. Então, eu também acho que a própria oposição não se organizou de lá para cá ainda. Então, essa disputa está acontecendo, porque foi muito rápido aquele movimento, né? De repente, né, o projeto era outro, o projeto era a Glaze do Senado para coisas até maiores, e alguém ocupar depois, lá no futuro, a vaga dela. Lá no... Então, como isso mudou de uma hora para outra, eu acho que o PT hoje não tem definido isso. Eu acho que o Requião vai ser muito né, o pêndulo disso, né? Se é governo, se de repente vai para Senado de novo, sei lá, pode ser também uma possibilidade, representando um grupo mais da esquerda, aí nessa tal Geringonça. Ou se de repente vem um nome novo também, porque, como a gente viu na eleição passada, de repente uns caras meio Oreovisto, né? Vamos e venhamos. Quem que achava que o Oreovisto ia ser senador da República, né? Um cara que até esses dias ninguém falava na política. Então, assim, só que é aquilo que eu falei, a política também sabe recuperar os espaços, né? Não tem espaço solto na política. Então eu acho que esses senadores aí vão ter dificuldade, inclusive, de se manter, né? Já estão mostrando como é difícil ficar lá em Brasília e tal, porque tem muita concorrência. E a oposição vai ter que se organizar. Agora, um nome assim que você está me perguntando, hoje eu não teria. Seria um chute. Não sei se o Diogo Outra, vislumbra alguém. Eu não consigo ver também nesse cenário de oposição, talvez para marcar espaço apenas, né? Daí para marcar espaço, o PT faz até bate-chapa. A gente tem a É. Miriam, a gente tem o Rosinha. Pode ser que o PT, para marcar espaço, assim, com certeza o PT vai colocar alguém lá, mas Ah, não. nome sempre lança, né? competitivo não consigo vislumbrar também. Que vão disputar, eu não tenho dúvida, mas assim, aquilo que É, a gente falou, que é o que eles já fizeram antes, né? Então, vai disputar ali para disputar, mas como é uma é. vaga só e a concorrência vai ser grande, eu acho que isso vai ficar mais ali nesse grupo que tende a ganhar Hoje, também nome o governo. competitivo, eu não consigo pensar dentro da oposição, nem mesmo no PDT, nem mesmo. Não tem. Talvez o PDT lance de novo o Nelton, mas foi muito ruim nas eleições lá em Foz do Sim. Iguaçu. Então eu não consigo vislumbrar o PSB também, não consigo. Um nome também. É. O Senado é PSB, uma eleição, na minha opinião, Diogo, o Senado é a eleição mais, fora a vereança, né, que é mais assim, porradaria, né, cotovelada tal, que a gente também não tem muito como prever, porque é uma eleição mais assim, quente, né, no sentido passional. Nessas estruturadas, eu acho o Senado a eleição mais difícil, porque ela é muito dependente das estruturas partidárias, da questão municipal, é complicado. Então, eu acho que os partidos também Tem que se quando enraizar, polariza do né? jeito. Como polarizou muito também, isso também, na verdade, é meio recente no Brasil. Então, até os próprios partidos, eu tenho acompanhado alguns partidos, tenho atuado, eles têm muita dificuldade de enxergar o cenário, porque realmente ficou muito difícil, não era igual a gente estava acostumado a fazer. Então, essa eleição, por causa que vai polarizar lá no Bolsonaro e possivelmente no Lula, vai vir de lá para cá as lógicas, porque. Chama atenção até por uma questão mecânica, né? Porque ela é uma É, eleição majoritária que não tem segundo turno, que não precisa você sim, fazer 50% mais um. Então ali você pode eleger um senador, uma eleição muito competitiva, você pode eleger ele com 15%, como já aconteceu, você pode eleger. Então é uma eleição bem complicada eu, até de você eu, arriscar, porque você perdeu, você está fora também. Você eu, não... eu E uso o muito esse político teu sem exemplo. cargo é o empresário sem empresa. Eu uso muito esse teu exemplo. É só pensar hoje as pesquisas para a presidência, que é majoritária, no primeiro turno. Elas estão assim, pau a pau, então não tem o que fazer. Vai ser Lula e Bolsonaro com aqueles 30 e poucos por cento ali disputando, mas daí tem 30 que não votam, que de repente vão aparecer lá e votar. Aí tem outros, sei lá, 10, aqueles ali, Ciro tal, que estão ali, com o Moro às vezes aparece, ou o Huck com 5, 6, sei lá. E de repente esses caras ou participam ou não participam. Isso acontece no Senado também. Então, você matou a charada. Como não tem o segundo turno, é uma eleição muito difícil de especular. Eu acho que é muito mais de bastidor do que propriamente de construção de bastidor, o nome, do que propriamente assim, a vontade popular que elegeu aquele tal senador. Isso é acordado e costurado com minúcias, assim, muito antes da eleição.
Bacana. E para a gente já ir finalizando, um ponto aqui que acho que vai dar uma boa conversa ainda, é o problema do governador na condução da pandemia da Covid-19, que está começando a gerar alguns protestos. O prefeito de Maringá, segundo o jornal Mais Maringá, em áudio vazado, Ulisses Maia, né, ele criticou o decreto do governo do estado. Vou falar o que ele disse aqui, abre aspas. Ô, secretário, deve ser brincadeira esse decreto aí, né? Na calamidade pública em que está o Paraná, no caos que está a estrutura, sem uma vaga de hospital privado e hospital público, liberar restaurante, bar, lanchonete para os dias dos namorados, eu não sei o que está acontecendo. Meu Deus do céu, é muito triste. Eu, inclusive, mandei um áudio para o governador lamentando a postura. Fecha aspas. Teve também outra pessoa descontente, a Mabel Canto, né? Que é uma ex-aliada ali do Ratinho, e também fez críticas, ela que tem uma disputa ali com a Elizabeth Schmidt. Será que ele está ouvindo a gente? Essa é a dúvida cruel, né, Essa é a Diogo? dúvida. A gente tá se estendendo, vai começar a cair tudo aqui agora. Deixa eu colocar mais uma vez ele aqui só para a gente finalizar. Vamos Então, colocá-lo e já caminhar para o final. que já estouramos o tempo, que é uma beleza hoje, Diogo. O papo foi tão bom que a gente estourou, né? O papo tá bom. Obrigado aí para quem colaborou. Ó. Estimativa de ganhos, ganhamos selos, compraram selos. Obrigado também para link personalizados, essa caneca belíssima que ela nos enviou. Você me ouviu até onde, Eduardo? Que eu... Eu vi até a bronca do Ulisses lá em Maringá, dando bronca no governador. E também teve a Mabel Canto, né, do Sim. PSC. A É Mabel uma ex-aliada. já tá batendo alguns tempinhos, mas ela tá agora intensificando a porrada, digamos. Esses burburinhos aí regionais podem arregimentar uma oposição assim para o Ratinho mais forte, mais robusta. Esses regionalismos assim que são bem fortes aqui podem dar algum problema para ele? Eu acho que mais do que podem já são resultado prático desse movimento, né? Isso só está acontecendo porque a eleição está se aproximando e tal, e já, como o Diogo falou, já há uma certa cobrança de posicionamentos e de direções, né? De que essas lideranças vão caminhar. Então, eu acho, como eu tinha dito, né? Que eu acho que menos a gestão do Ratinho em relação à pandemia, mas mais a possível associação do Ratinho ao Bolsonaro e a gestão do Bolsonaro em relação à pandemia vão ser muito cobradas do Ratinho. E aí ele vai ter muita dificuldade, porque os candidatos vão explorar isso no limite, né? Vamos dizer assim, por exemplo, aquela questão da vacina Sputnik, né? Que foi uma cobrança, inclusive, que eu imaginava que eu cheguei a postar assim, internamente que o Ratinho não ia ser seduzido por aquele discurso anti-vacina, por exemplo, do Bolsonaro, porque ele se mostrou bolsonarista, mas ele, por exemplo, fez os decretos lá no começo quando tinha que fazer, deu algumas sinalizações, até entrou em algumas rusgas com o Bolsonaro em alguns aspectos. Então, pensei assim, o Ratinho já não está se aproximando tanto do Bolsonaro. Mas, por exemplo, o fato é que, por exemplo, a Sputnik agora vai chegar nos governadores do Nordeste e o Paraná tinha tudo para receber, porque a gente chegou a fazer... acho que, na verdade, quem começou esse movimento foi o Paraná, né, antes até do consórcio do Nordeste, e até onde a gente acompanhou foi um pito lá do Bolsonaro, que o Ratinho não deveria se meter nisso, e pelo que pareceu, pelo menos na imprensa e no eleitorado comum, e certamente a oposição vai explorar isso, o Ratinho decidiu obedecer, né, que não devia investir em vacina, sei lá o que ele pensou. E isso pode ser fatal numa eleição com 500 mil mortes, né, que talvez até lá a gente chegue num número até pior do que esse. Então, acho que ele vai ter muita dificuldade, não a sua gestão, entende que eu estou falando tecnicamente, até porque os governadores têm feito um trabalho meio próximo, assim, né? Porque o federalismo exige um pouco isso, eles não têm essa liberdade toda de fazer uma coisa muito diferente dos outros governadores. Mas, assim, há governadores e governadores, né? A gente vê alguns governadores frontalmente, né, denunciando a má gestão evidente do Bolsonaro, e o Ratinho, às vezes, parece que ainda quer manter um certo cuidado, e ele vai ser cobrado nisso, ele tem que entender isso, ele vai ser cobrado de, como assim, você no limite apoiou ou não apoiou a gestão do Bolsonaro? Os candidatos fazem essa pergunta nos debates para ele, e aí como é que ele vai responder?
A gente vem comentando, eu com o Diogo, até sobre a diferença entre a gestão do Greca aqui em Curitiba, que muitas vezes está tomando frente e fazendo decretos mais rigorosos, e a diferença para a gestão do Ratinho, né? Então isso Exatamente. já dá um sinal. O Greca foi na CNN daquele jeito dele, não sei se você viu essa entrevista, mas eu considero ela histórica. Ele foi na CNN, assim, tipo nós aqui numa telinha, e meteu a porrada no Bolsonaro, né? Chegou a dizer assim que o Bolsonaro que proibia ele de comprar vacina. O que ele quis dizer ali? O Greca sabe que não poderia ele tirar o dinheiro do bolso e comprar vacina. Ele quis passar para o eleitorado dele, porque ele é, nesse ponto ele é eu acho ele um cara inteligente politicamente. Ele quis mostrar pro curitibano que ele tá fazendo um esforço gigantesco para comprar, que não tá deixando o Bolsonaro. O Ratinho fez o contrário. O grupo político dele avançou, por exemplo, para conseguir uma vacina, ele leva um pito lá em Brasília, volta aqui e segura a vacina. Porra, entendeu? Vai ser muito difícil defender esse tipo de atitude. E ele ficou muito, assim, nas respostas. Ele também tem um pouco de dificuldade, acho, de se expressar, assim, porque ainda é um político em construção também, na minha opinião. Então, se pegar um cara, assim, da oposição, tipo um Requião, um possível Osmar Dias, ou alguém que fosse próximo da experiência do Osmar Dias, em 3 ou 4 perguntas, os caras tiram o voto deles ali no debate, entendeu? Numa questão dessa. Só fazer um comentário, Ricardo. É claro que tem todas as razões de críticas desses dois políticos que você citou, mas colocar um pouco de contexto também. O Ulisses Maia, ele vem recebendo elogios, ele tem uma aprovação muito boa lá em Maringá, Maringá. e Maringá agora foi premiada pela revista Exame como a melhor cidade para se viver no Brasil. Então ele tem o que se defender ali, né? Claro, pô, o governo me ajuda aqui na gestão da pandemia, o cara abre um decreto, eu tô conduzindo de uma maneira aqui na minha cidade, não consigo segurar a minha região metropolitana aqui, e o governador coloca um decreto discrepante do meu, ele tem todas as razões das críticas, né? E lembrar da Mabel, a Mabel perdeu uma eleição agora para Elizabeth, que você comentou, e a Mabel, se eu não me engano, ela esperava o apoio do Ratinho, e o Ratinho optou pela Elizabeth, pela professora Elizabeth. E E a não, Mabel está no PSC, que é também do grupo do Ratinho, né? e você vê como tem outras variáveis, né, Diogo? E que mais que você vai falar? Acho que você vai falar o que eu vou falar. Do parente dela lá, que estava É, dentro da rede massa, pediu para a gente ver como o Ratinho, nessa questão da mídia, ele faz a patronagem no Estado isso aí. e também na iniciativa privada, né? No seu núcleo privado ali. A Mabel é muito menos Mabel e muito mais Mabel Canto, né? Que filha do Joselito Canto. Joselito Canto, que por sua vez tem um programa na rede Massa, né? Que por sua vez foi apoiador, assim, de primeira mão, digamos, desde o Requião até depois foi oposição, o Requião. Então, assim, é, entendeu? É mais complexo, né? Por isso que a gente tem que chegar nas minúcias. E aí você acaba Exatamente. nem se surpreendendo com ela, com essa guinada dela de começar agora a agredir mais o governo. Exatamente. Maravilha, agora são 9h57. A gente Quase deu 10 da noite, os malucos falando de política aqui. uma mega estourada no tempo, e o bom é que teve sempre um público fiel ali, ó, travado no 13. Não sei se é uma simbologia do Requião e do PT, eu não vou Eu acho que foi jogar a essa aqui. Silene que movimentou ali alguma pecinha que ela sempre chama atenção aqui dessa mensagem subliminar do 13 ali. 13 espectadores no final. Mudou pro 12 agora, só porque a gente falou, alguém saiu só pra baixar. Deu O mais uma Bolserita travada. saiu ali só para baixar. Deu mais uma travada ali no Eduardo, a gente vai esperar ele voltar. Voltou. Para a gente te agradecer muito por essa live, Eduardo. Foi uma aula de política estadual que a gente cobra aqui a política estadual, mas a gente foca mais na nacional, que vem roubando os holofotes, né? Holofortes. E foi uma aula, nos brindou com bastante informação aqui, então a gente quer agradecer muito a sua participação. Imagina, nada. Eu que agradeço você, o Diogo, fico à disposição. Pena que o Diogo eu já conheço de alguns carnavais, né? Mas queria um dia também conhecê-lo presencialmente, né? Pra gente ter uma coisa assim mais humana, né? Ficar nessa coisa virtual ainda não me acostumei, apesar de já ter tanto tempo que a gente está nesse processo. Mas aqui já ficam os meus agradecimentos, foi um prazer, também aprendi muito com vocês e fico à disposição para futuros encontros aí. Espero que sejam daí presenciais para a gente poder também ter um tempo aí para
construir também amizades e tal, que eu acho que é o mais importante aí sempre. Tá bom? Exatamente. Diogo, eu vou deixar você agradecer também o seu amigo aqui, ó. Pô, Então, mande claro. bala. Eu acho que o objetivo cumprido, né? Há 2 semanas atrás a gente acabou a live e falou assim, cara, a gente tem que chamar alguém aqui para falar de política do Paraná. Já tinha comentado o Eduardo, e, cara, mais que cumprido nosso objetivo, a gente estourou o tempo com a audiência e tudo mais. E, cara, muito E obrigado, numa Eduardo. sexta-noite. Então, assim, Numa Diogo, você falou sexta-noite assim, que eu... esse maluco ficar até sexta-noite e falando, mas a gente só mudou o lugar, porque eu e o Diogo ficava até sexta-noite no bar, depois da aula da federal, a gente ficava no bar, tá me conversando entregando, de tá me política. entregando. Mas é que agora é estranho porque a gente tá em casa, né, conversar. Acho que a casa é mais estranho do que conversar sobre Só mudou o lugar e agora também mudou um pouquinho exa da audiência, né, Eduardo? Eu exatamente. agradeço e sinto-se convidado para as próximas, que tomara que seja presencial no estúdio com caneca Isso, para o convidado, quem sabe? Olha aí, ó. isso. Tomara, Caneca tomara. personalizada, Vou do jeito cobrar, hein? que o convidado quiser. Vou cobrar, hein? É, Vou cobrar minha caneca. eu vou ficar devendo sua caneca Obrigado mais com uma uma vez, surpresa. Ricardo. Boa noite. E vamos que vamos. Se quem puder, fique em casa. Ainda Sim. mais nesse frio, acho que a maioria vai querer mesmo também. Se cuidar, que não tá fácil a situação. Hein? Obrigado, viu? Foi um prazer. Exatamente. Obrigado a todos vocês. Segunda-feira, avisando aqui, ó, tem Política e Elas a partir das 18 horas. Camila Deixa eu Gonda. parabenizar. Isso, a Camila, acho que inclusive foi minha aluna. Né? Que eu não queria entregar minha idade, mas acho que ela foi minha aluna. E a Geisa, nossa colega também. Então, assim, eu já assisti, queria parabenizar. Eu já assisti alguns episódios, assim, não cheguei a assistir um completo, porque é bem no horário que eu dou aula também, às vezes. Mas eu já assisti uma vez que elas falaram da questão do impeachment, que tinha muito a ver com a presidente ser mulher. E eu anotei, fiquei atento, assim. Então, eu queria parabenizar a iniciativa também das meninas aí falarem sobre política, que acho que é também um espaço muito assim, sempre dos meninos, e a gente tem que começar a se importar com essas representatividades e tal, acho importante. O papel que elas fazem acho fundamental. Aí, ó, uma propaganda dessa aí, ó, já falou tudo, então não percam Política e Elas, toda segunda-feira às 18 horas com essas meninas que dão um show. Para você que acompanhou a gente até agora, muitíssimo obrigado, siga o Diário de Curitiba, entre lá, diariodecuritiba.com, apoie esse jornalismo independente que está começando aqui em Curitiba, começamos a pandemia, então ajude a gente a sobreviver, tá bom? Corajosos. Eduardo, forte abraço, brigadão mais uma vez. Obrigado a Piesmania também lá, né, Ricardo? Estouramos o horário da Piesmania hoje. Agradeço lá os ouvintes. Obrigado Valeu, também pessoal. ao pessoal da Piesmania. Um forte abraço também, Diogo. Acompanhe o Diário de Curitiba. Jornalismo independente, ético, plural e democrático. Um forte abraço e se puder, fique em casa, galera. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Boa noite.